Mas aí eu vi um vídeo seu falando que ninguém vai ficar rico com criptomoeda, com Bitcoin. E aí eu acho que vai escorrer uma lágrima do Paquito agora quando você contar essa história pra ele, porque ele tá crente que vai ser rico e vai comprar o podcast aqui com esse dinheiro. Cuidado, porque nessa expectativa de ter um retorno absurdo com Bitcoin, etc., e rápido, ficar milionário da noite pro dia, vocês podem acabar ficando pobre da noite pro dia. Então imaginar que o Bitcoin, a partir de agora, vai duplicar de valor nesse ano. Então vai para 80 mil dólares. Depois vai para 160 no ano seguinte. E depois 320. Depois 640. Irreal. Eu preciso fazer um xixi porque eu bebi muita água aqui. Vamos para uma pergunta e eu já volto aí. Vamos lá. Beleza. Quer fazer, Paquito? Você falou de inflação, mas eu queria que você falasse sobre imposto inflacionário, que a galera às vezes não entende, né? Boa. Pois então, um governo ele pode conseguir recursos basicamente de 3 formas. A primeira é cobrando impostos. Então ele cobra imposto à população e assim ele consegue ter recursos para bancar seus gastos. Essa é uma forma. A segunda é se endividando com a população. Diz, pessoal, não consigo mais cobrar impostos, vocês não aguentam mais, mas eu sei que vocês estão poupando dinheiro, então eu dou esse título de dívida, vocês me dão dinheiro e eu repago no futuro. Então esse é o endividamento público. É o que nós temos, então, impostos e dívida pública. O terceiro é justamente o imposto inflacionário, que é uma forma pela qual o governo consegue se apropriar de recursos do cidadão, mas sem cobrar explicitamente, sem cobrar diretamente. Porque como ele, o guardião da moeda, entre aspas, né, ele que imprime esse dinheiro, ele consegue gastar o dinheiro antes desse dinheiro perder o poder de compra. Digamos o seguinte, para simplificar o processo. Temos lá tantos de dinheiro que está circulando na economia. Agora o Banco Central, o Tesouro, precisa pagar seus gastos e ele imprime 100 mil unidades monetárias. Aumenta em 30% a oferta de dinheiro. Ele vai gastar esse dinheiro antes dos preços se reajustarem. Mas quando esse dinheiro começa a circular em toda a economia, pouco a pouco os preços vão começar a subir e vão começar a se ajustar a uma nova quantidade de dinheiro. E aquele dinheiro que antes tinha tal poder de compra, depois de todo o dinheiro circular pela economia e se ajustar a um novo patamar de preços, aquele dinheiro vai ter outro poder de compra mais baixo do que o inicial. Portanto, o governo conseguiu comprar recursos e gastar, portanto, impôs um tributo à população sem precisar dizer que é um tributo, que é um imposto, né? Então esse é o chamado imposto inflacionário, que hoje ele está mais maquiado porque não é um processo tão direto pelo Banco Central, pelo Tesouro, como foi no passado, mas ainda assim é um imposto. Eu tenho uma duvidazinha. Que geralmente, toda vez que é falado sobre Bitcoin, tem um fator que é a limitação dessa moeda. Sim. Né? O que significa isso na prática, assim? Porque a gente vê que até, sei lá, 2000 e tantos serão criados somente um número X, um número Y de criptomoedas. Né? Sim. Como é que isso funciona na cabeça da gente? Pois então, essa parte importante, como é que a gente garante essa escassez do Bitcoin? Que eu falei ali nos 21 milhões de Bitcoins, que isso é o máximo que pode existir. Como é que a gente verifica isso na prática? Essa é uma das coisas geniais do Satoshi Nakamoto, porque ele criou um sistema onde tudo isso é verificável. Então, todo Bitcoin que entra em circulação, ele pode ser verificado por qualquer um. Então, a gente entra está rodando a rede do Bitcoin, ou pode entrar em algum site que a gente chama que é o explorador do blockchain. Blockchain é o livro contábil da rede. E lá estão registradas todas as transações e todos os Bitcoins que foram criados. Então a gente consegue ver na vírgula, na última fração, o total de Bitcoins em circulação. A gente está próximo de chegar a 19 milhões de Bitcoins e o máximo são esses 21 milhões. E como ele é um sistema aberto, transparente, é impossível alguém tentar burlar a regra de criação de Bitcoins e criar mais. Um hacker? É impossível? Já tentaram trilhões de vezes e não conseguem porque ele é um sistema onde há uma auditoria constante.
Porque como é que funciona a... Descentralizada essa auditoria? Total, descentralizado. Como é que funciona a criação de bitcoins? Quando o chamado minerador, aquele cara que provê força Que computacional... dá o computador dele ou os computadores... para validar a transação e registrar no blockchain, nesse livro contábil, ele ganha como recompensa novos bitcoins. Mas essa taxa de recompensa, ela foi definida lá no início do sistema pelo Nakamoto. E foi definido em 50 bitcoins por bloco de transações, que cai pela metade a cada 4 anos em média, até chegar aos 21 milhões. Portanto, hoje nós temos essa recompensa, que já caiu 3 vezes pela metade. Então hoje a recompensa é de 6,25 bitcoins por bloco. Então, por exemplo, o minerador agora vai registrar o bloco dele na rede e ele quer dar uma desperto. Cara, ninguém está olhando aqui, eu vou botar a recompensa de 12 bitcoins. Vai que passa. E aí transmite o bloco para a rede. Ó, pessoal, tá aqui o meu bloco de transações, tá aqui as transações, tá aqui a minha recompensa, 12 bitcoins. Todo mundo vai ver aquele bloco de transação e vai ver, opa, 12? É 6,25 a regra. Mudou, Esquece. Aquele bloco vai ser rejeitado, não vai passar, o minerador vai ter desperdiçado força computacional, energia elétrica, e ele não vai ganhar recompensa. Então vai ser um gasto inútil para ele e outro minerador vai ganhar aquela recompensa. Entendi. Porque essa auditoria ela é constante. Por isso que não se pode burlar essa regra e por isso que é um ativo escasso. E eu diria que ele é até mais escasso que o próprio ouro, que as próprias moedas fiduciárias, as moedas nacionais, porque essa verificação ela acontece em tempo real. Pô, ouro, que a gente sabe que é escasso, mas a gente não tem na vírgula certeza das reservas de ouro em existência. Claro. Pode ter ouro em meteoro, que hoje não é econômico minerar, mas talvez no século que vem seja. E aí descarrega quilos e quilos de... E desvaloriza o ouro. É. Mas aí eu vi um vídeo seu falando que ninguém vai ficar rico com criptomoeda, com Bitcoin. E aí eu acho que vai escorrer uma lágrima do Paquito agora quando você contar essa história pra ele, porque ele tá crente que vai ser rico e vai comprar o podcast aqui com esse dinheiro. Porque ele foi o ano passado, né, que você investiu? Foi. Comecei a investir ano passado. O que você comprou? Ano passado eu comprei, 50 conto de Bitcoin. Nossa, agora... hein? Não, mas Entrou agora pesado, hein? Agora que eu tenho um salário, eu tô Mas investindo... 50 mil boa ou parte. 50 reais? 50 reais, Tá né? bom. Não tinha emprego, né? Tá bom. Pô, eu Vai tava aqui... sabendo. pô. Eu também. Falei que 50 mil, olha só. Cara, então, esse foi um vídeo que eu publiquei no meu canal, foi em 2017. E até o objetivo foi dar um alerta pro pessoal, porque eu estou estudando essa tecnologia, o Bitcoin, desde 2013. E realmente com o objetivo de entender como funcionava, quais eram as implicações, será que tinha futuro, não tinha, era uma afronta às moedas estabelecidas, não era, enfim, tentar realmente que impactos poderia ter na sociedade no futuro do dinheiro, da economia. Mas a gente foi notando que ao longo do tempo foram surgindo muitos golpistas, golpes de pirâmide que usavam o Bitcoin como isca para atrair as vítimas. Dá um exemplo assim, como que era o golpe? Invista seu Bitcoin comigo, eu vou investir para você, eu vou operar em alguma corretora, fazer um trade, vou girar esse Bitcoin e te prometo um retorno completamente absurdo. Tá. E aí depois você vai receber essa remuneração. Mas manda para mim o Bitcoin, eu te garanto isso. Sumia com o Bitcoin do cara, claro. Sumia. Assim, então, esse é o mais fácil de explicar, mas tem vários desses tipos que prometem algum tipo de retorno. Ou às vezes não promete, mas divulga que eles estão ganhando tantos X de retorno. E é sempre um retorno incompatível com a maior parte dos investimentos que existem na economia. Então, tipo, hoje a taxa de juros está rendendo 11,75%. A taxa de juros da economia brasileira, a taxa Selic. Ao ano. Aí os caras oferecem, não, isso aqui vai dar 15% ao mês. Cara, não dá. Ou vai ser 1% ao dia. Porra. Então, mas o pessoal acaba sendo atraído por isso. É que a gente ouve as notícias, vale 1 milhão, vale não sei o que. E aí, qual era o problema que eu vi naquela época? Que tinham vários surgindo, vários desses golpes, eu fiz um alerta, pessoal. Cuidado, porque nessa expectativa de ter um retorno absurdo com Bitcoin, etc., e rápido, ficar milionário da noite pro dia, vocês podem acabar ficando pobre da noite pro dia. Então, muito cuidado. Então, foi um vídeo de alerta que eu fiz. Espero que tenha salvado algumas pessoas. O objetivo não era dizer, o Bitcoin não tem potencial nenhum, vai cair. Não. Era realmente um título chamativo para o pessoal entender os riscos
desses golpes. Entendi. Esse era o objetivo. Infelizmente, cara, esses golpes, um desmorona, na semana seguinte surgem Tá outros. outro, Cara, é uma praga. E é preciso dizer, não é... Isso não acontece apenas com Bitcoin ou criptomoedas. Acontece Claro. com o mercado de ações, às vezes, de imóveis, qualquer outra coisa. Então, a E isca como o muda. Bitcoin é uma coisa tão difícil de entender. Exato. não Então, é meio. É fácil usar como isca. É. Pô, tá subindo. Ninguém entende como é que é. Ah, mas eu sei, eu vou Elon te dar Musk retorno. acabou de falar de um, você viu o que aconteceu? Então era uma isca fácil para atrair vítima. Entendi. Mas dá pra ficar rico com Bitcoin hoje em dia? Agora Ou a não? pergunta. É. Eu diria o seguinte: é um ativo que ainda tem um bom potencial de valorização. Mas você pegaria que eu quero seu dizer com carro, isso? você venderia o seu carro e colocaria no Bitcoin pra tentar daqui 1 ano, 2 anos dobrar, triplicar isso daí ou não? Eu acho que tem que ter cuidado. É? Porque hoje o Bitcoin já se valorizou bastante. Para colocar em perspectiva, dar uma noção de tamanho. Hoje o Bitcoin vale... Hoje de manhã estava $44 mil um Bitcoin. $44 mil. O valor de mercado total, se a gente pegasse todos os Bitcoins em circulação, aqueles quase 19 milhões, multiplicando por esse Tem uns preço... perdidos também, não tem uns perdidos? Tem, vários. E se estima que 20%, de 15% a 25% esteja perdido. E ou nunca mais inacessível. volta? Não. Não tem como ser Estranho isso, acessado. cara. Depois eu explico como é que Tá. acontece. Mas então, o valor de mercado total já está na casa de centenas de bilhões de dólares. É. Não é pouca coisa. Isso é mais Exato. do que uma Petrobras, mais do que uma Vale. É um valor relevante. Então imaginar que o Bitcoin, a partir de agora, vai duplicar de valor nesse ano. Então vai para $80 mil. Depois vai para 160 no ano seguinte. E depois 320. Depois 640. Irreal. Irreal. Assim, ele vai ter algum limite de preço que ele vai se estabilizar. Então não dá para esperar, o Bitcoin eu vou colocar e vai multiplicar por 1000% em um ano. Não vai acontecer isso. Não vai. Pode acontecer com uma outra cripto pequenininha? Pode. Como pode acontecer com opções de empresa no mercado financeiro tradicional. Então, tem muito mais risco, por isso tem mais retorno. Risco e retorno sempre andam de mãos dadas. Mas então é importante pensar no Bitcoin como mais um ativo numa carteira. Pra variar. Exato. Para diversificar a carteira. Diversificar.